Salve, grande Anderson! Você revelou seu real nome no Instagram. Gostei do vídeo. Deixa eu te falar. Eu conheço um amigo que, ao invés de usar um tradicional overdrive com um booster, ele curte o fuzz, leva no talo e ganha no zero. Seria legal você dar umas dicas sobre fuzz também, usando como distorção principal, booster e lendas urbanas. Exemplo de não ser legal usar captador de alto ganho ou ativo, casamento de impedância e usá-lo em fonte de alimentação. Parabéns pelo trabalho. Forte abraço. Tá bom, vamos lá. Logo depois da vinheta. Então a estrela do vídeo de hoje é um fuzz. Tem que respirar fundo quando fala de fuzz, porque eles são tão sensíveis quanto adolescentes nos anos atuais. Então vamos com calma, porque fuzz tem toda uma série de detalhes e intricacias que vale a pena falar antes de você começar a se aventurar com eles. Bem, vale citar que eu vou dar algumas dicas e algumas regrinhas que não se aplicam a todos os fuzzes. Então, primeiro candão que aparecer dizendo essa regra número 1 não se aplica ao fuzz da marca tal. Eu sei, pode ser que não se aplique. Mas é legal você se resguardar caso você adquira um fuzz e fique frustrado porque de cara não está conseguindo o som que ele promete. A primeira briga de todo fuzz é com impedância. Fuzz não suporta impedância baixa, mas aí você pensa, Andy, a captação da guitarra produz um sinal de alta impedância. Sim, mas existem coisas que você pode colocar no meio do caminho que vão cair a sua impedância, e aí o seu fuzz não vai se comportar como você espera. A primeira delas, e mais comum, é um pedal com buffer, seja com ele ligado, que todo pedal ligado funciona como um buffer, ou um pedal buffer bypass. Qualquer um dos dois cenários na frente de um fuzz acaba com a maneira como ele responde, ou seja, pedal para colocar na frente do fuzz só true bypass e de preferência desligado. Alguns pedais até têm um controle de buffer para você, quando acionar ele casar melhor com o fuzz, mas são exceções e são muito raros. Dessa forma é ideal que você coloque o fuzz primeiro. Outra coisa que cai em impedância do sinal é um circuito ativo, então se a sua guitarra tem um booster embutido ou tem uma captação ativa, o sinal que sai por ela já é de baixa impedância, então o seu fuzz não vai suportar essa guitarra. E por último, porém não menos importante, o tal do wireless, que também tem um buffer, uma vez que ele transmite o sinal do transmissor para o receptor, e aí o seu fuzz também vai agir de maneira meio estranha. A segunda coisa é que, por mais que a maioria dos fuzzes eles tenham uma polaridade de fonte, quando possuem entrada de fonte centro negativo padrão Boyce, alguns possuem essa polaridade centro positivo. E aí nesse caso você não pode de jeito nenhum utilizar uma fonte tipo daisy chain. Você tem que usar uma fonte isolada. Do contrário, o conversor de polaridade, quando você espetar no fuzz, vai desligar todo o resto do seu pedalboard. Isso se não danificar, é claro. Outras coisas que fuzz também geralmente são meio chatinhos são com a alimentação e com a qualidade dos componentes. Como são circuitos muito simples, eles são sensíveis a qualquer coisa à sua volta. Temperatura e alimentação são os principais. Já fiz gravação com o Fuzz Face que eu não consegui gravar depois de 20 minutos dele ligado, porque ele esquentou, e aí quando ele esquentou o som mudou, e aí eu fiquei puto da minha cara e desliguei ele e fui gravar outras coisas. Então, um ambiente que tem uma ventilação adequada é legal, e o lance da alimentação por baterias ou por fonte, a gente vai tirar a prova daqui a pouquinho. Se tá curtindo o vídeo, já deixa o seu like e um comentário aqui embaixo, isso é ótimo pro canal. No final, vocês sempre esquecem de dar like e se inscrever, então já faz isso logo para dar aquela moral pro vídeo. Vamos ao rig de hoje. O pedal é um Octafuzz versão 1 da Fulltone, um pedal fantástico com o modo de operação Fuzz e Octafuzz, e ele é um pedal sentimental porque a entrada de fonte dele é centro positiva, o que dá pra gente a possibilidade de usar uma fonte com uma saída ou usar uma multi-saída com saídas isoladas, que é o caso de hoje, uma das melhores fontes do planeta, a série Isopower da Landscape, em particular a Isopower 4, utilizando o inversor de polaridade que vem incluído com a fonte. E o pedal está recebendo 9 volts constantes e estáveis, que é a melhor alimentação possível, porque é uma fonte bivolt automática. Esse pedal está indo para frente do meu fiel escudeiro aqui do canal, o Solo Mini 50, no canal Drive, com um pouquinho de ganho, só para vocês verem como é que esse fuzz vai se comportar numa situação como essa. Bem, agora estamos devidamente conectados e tu deve estar se perguntando, mas Andy, você não falou que fuzz e guitarra ativa não presta? É por isso que ela está aqui, para você ouvir a diferença. Então, primeiro o timbre do Mini 50 no canal 2, aquele canal sujo, só com aquela poeirinha de drive. E agora o Octafuzz com os dois controles em meio-dia. Tem uma ponta de agudo que ele não deveria ter, ele não responde como ele deveria por conta da impedância. Agora, se a gente piscar os olhos, e aí cai no meu colo essa maravilhosa Ing Malmsteen, que foi emprestada junto com o pedal pelo meu queridíssimo Hugo Gonzalez. Ele só tem guitarras do Malmsteen, que chato, nem queria. Esse é o som que vocês vão conferir no vídeo de hoje. E aí o som do fuzz fica assim.
Então dá pra ver que o fuzz já responde muito melhor, não tem aquele agudo irritante, o ataque fica mais bonito. Agora vamos ver como é que esse fuzz se comporta como booster. Primeiro vamos ouvir o som da guitarra em bypass. Agora Octa Fuzz numa regulagem de boost, com volume em 3 horas e o fuzz em 9 horas. Vale citar que ela está em bemol. Agora numa regulagem com o ganho um pouquinho mais proeminente. Vamos colocar o volume ali em 1,5 e o ganho também em 1,5. Dá pra ver que o fuzz, a característica fusada e pouco definida da distorção, ela fica mais evidente. Então, são essas as duas regulagens. Vamos fazer agora uma comparação AB mesmo, onde a gente coloca o fuzz como overdrive, né, com o botão de ganho alto, e o fuzz como boost na frente do amp, para a gente ouvir a característica mais definida, que nem a gente fez no outro vídeo. Agora, o que há de mais polêmico envolvendo um fuzz? Bateria ou fonte? Esse aqui é o som dele na fonte. E agora, na bateria. Conseguiu ouvir a diferença? Bem, pessoal, esse foi mais um dos meus experimentos malucos e eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não se esquece de clicar em curtir, se inscreve no canal ativando o sininho para não perder as novidades, tem muita coisa legal vindo por aí e a inscrição de vocês me dá muito gás para continuar produzindo. Deixa nos comentários o que você achou e, como é exemplo desse vídeo, sugestões são mais do que bem-vindas para fornecer o conteúdo que vocês esperam ver aqui no canal, e compartilha com os amigos, porque eu aposto que você tem um brother que acha que não gosta de fuzz ou que gosta de fuzz, mas não consegue tirar um som bom porque não se atenta para essas pequenas dicas. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, tem um painel com várias delas aqui embaixo, em particular no Instagram, onde eu mostro todo o por trás das cenas, e aí você vai ficar por dentro de tudo que está sendo feito no canal antes dos vídeos irem ao ar. Ao mesmo tempo, se você gosta da maneira como este louco aqui lhe fala e quer ter aula comigo, manda um e-mail para centromusicalendeferreira@gmail.com. Eu dou aulas tanto presenciais quanto via Skype, todas com conteúdo personalizado, e vai ser um prazer enorme avaliar o seu perfil e te ajudar na sua jornada com o conteúdo que foi perfeitamente escrito para você. Forte abraço e até a próxima!